Olá, o meu nome é Michele, eu tenho 19 anos e eu quero compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que Deus fez na minha vida. É um testemunho de cura. Vamos lá. Durante 4 anos da minha vida, eu sofri com uma enfermidade, com uma doença, nós podemos dizer assim. Com 14 anos, mais ou menos, eu pude perceber algumas manchas em meu corpo, no meu abdômen, umas manchinhas brancas. Só que, como eu estava acostumada a ir em praia, em piscina, com frequência, né? Eu achava que era algo do sol que a gente pega, né? Geralmente pega na praia, pega por causa que pegando muito sol, isso pode ocorrer algumas coisinhas na pele. E eu deixei passar. Passaram-se algum tempo e essas manchinhas começaram a se espalhar pelo meu corpo. Agora não eram só as manchas no abdômen, mas também se espalharam para as costas, para os braços, nas axilas. E então eu procurei um médico. Quando eu fui no primeiro dermatologista, ele me disse que isso era uma micose. Ele falou que era justamente por isso, devido à praia, né? Contato com muitas pessoas, né, na água, poderia ter ocorrido essa micose. Então começamos o tratamento de micose. Eu comecei a usar pomadas na pele para ver se melhorava, né? Passaram-se um ano eu fazendo um tratamento contra a micose e essas manchas só pioraram. De branquinhas, elas começaram a aumentar e ficaram num tom amarronzado. Só que além delas ficarem maiores, com mais partes do corpo, elas começaram a ficar com meio ásperas, assim, como se escamasse. Elas escamavam. Se eu passasse a unha assim, elas escamavam. E elas coçavam demais, elas pareciam um sarna, era uma coisa horrível. Então eu resolvi trocar de médico, né? Eu troquei de médico e o médico falou, olha, é micose. Então eu falei, a gente começou novamente um tratamento com a micose, agora começamos a usar outro tipo de medicação, outro tipo de pomada, agora acompanhava um spray, o spray era muito forte, era um ácido que conforme eu passava na pele queimava e por cima eu passava a pomada de micose. Mas nada disso adiantava, já se passaram mais um ano. Então já são 2 anos eu sofrendo com essa doença na minha pele. E eu, assim, foi um momento muito difícil que eu passei porque eu chorava, porque aquilo coçava demais e me incomodava. Eu já não ia mais em praia, eu já não ia mais em piscina, eu já não fazia mais nada. Eu tinha vergonha do meu corpo, de mostrar, das pessoas verem. E eu não podia usar qualquer tipo de creme, na verdade eu não podia usar nada na minha pele porque tudo irritava. Eu não podia passar, eu só podia usar sabonete granado, que era aquele neutro, e mesmo assim irritava ainda a minha pele. Eu não podia usar um hidratante, eu não podia usar nada porque tudo causava mais coceira, tudo me entristecia. Na verdade eu vivi dias terríveis, eu não via a hora de chegar em casa pra mim dormir, minha vontade era de não acordar mais, porque o sofrimento que eu estava passando era demais. E assim, eu vivi isso tudo calada, na verdade. Só quem sabe de tudo isso são os meus pais, né? Que me acompanharam e sofreram comigo, porque eu chorava demais. Eu pedia a Deus, eu perguntava para Deus por que eu estava passando por aquilo. Então eu já procurei outro médico, já é o 3º ano, e o outro médico disse pra mim também que era micose. E eu fiquei 3 anos, a cada 3 dias eu tinha que comprar pomada e o spray, sendo que essa pomada e esse spray, eles eram caros, assim, era mais de R$ 20 cada um. Então você imagina, a cada 3 dias a pomada acabava porque ela era de 20 gramas, então como eu tinha que passar
na região do abdômen, da barriga, das costas, era essa região toda, da cintura para cima, nas costas toda. Então eu gastava muito dinheiro comprando remédio e nada melhorava. Foi quando eu me mudei para São Paulo, porque eu morava no Rio de Janeiro. E eu procurei outro médico. E esse médico também falou pra mim que isso era micose. E eu entreguei na mão do Senhor. Eu falei, meu Deus, eu já não aguento mais. Eu já não tenho mais condições financeiras e nem emocional para me tratar mais esse problema. E eu me conformei e falei com o Senhor. Eu falei, Deus, se o Senhor quer que eu viva dessa maneira, então o Senhor mude o meu coração e mude a minha forma de ver essa dificuldade, porque eu já não aguento mais. Eu deitava e tudo que eu queria era chorar, porque eu não queria mais viver dessa maneira. Eu já não tinha mais alegria nos meus dias, os meus dias eram tristes. O meu único momento de alívio era quando eu tomava meu banho, que aquela água descia assim, que aliviava um pouco a coceira, mas quando eu me secava quando eu tinha que colocar uma roupa, era pra mim um terror, porque eu já não aguentava mais aquilo coçava demais, era um sofrimento sem fim. Foi quando eu falei pra Deus, Deus, a última vez que eu vou procurar um médico. Foi quando agora eu já tinha um plano da Unimed, porque todos os outros médicos que eu tinha procurado era pelo governo, né, pelo posto de saúde. E eu procurei esse médico, essa doutora, e ela falou pra mim, Michelle, eu vou pedir todos os seus exames e a gente vai ver o que tá acontecendo com você. Eu fiz um monte de exame, eu passei 2 semanas só fazendo exame, fiz exames de sangue, fiz exame de alergia, e quando eu peguei o resultado, mostrei pra ela, ela falou, Michelle, você tem uma bactéria dentro do seu intestino já há 4 anos. É isso que vem causando todo esse seu sofrimento, né? E eu não acreditei, eu falei, meu Deus, eu não acredito nisso. Descobriram o meu problema e eu fiquei emocionada, eu não acreditava. E ela passou um antibiótico fortíssimo pra mim, eu perdi até alguns quilos depois que eu comecei a tomar. Eu tomei durante 60 dias esse antibiótico. E ela, junto com esse antibiótico, ela passou um hidratante que tem um ácido, né, que ajuda a limpar a pele. E fiquei durante 2 meses fazendo esse tratamento e voltei nela e fiz os exames novamente, e os exames deram que eu estava curada, eu já não havia mais essa bactéria dentro do meu intestino. E lembrando que quando eu já fiz a minha oração, né, tinha pedido a Deus, entregado para Ele, dito para Ele que eu não aguentava mais aquela situação e que se fosse para me ver assim, que Ele me ajudasse então a conviver com isso, né? Eu tinha falado para Deus que se o Senhor um dia me curasse, eu contaria o meu testemunho para as pessoas, né? Eu contaria na minha igreja, eu contaria para todo mundo aquilo que o Senhor fez na minha vida. E quando eu fui curada, eu fiquei tão feliz, eu agradeci tanto ao Senhor, mas eu me esqueci da promessa que eu tinha feito para Ele. E um dia, lendo a Bíblia, Ele me fez lembrar. Foi quando eu li uma passagem da Bíblia que dizia que é melhor que não prometa algo para o Senhor se você não pode cumprir. E então eu senti um grande temor dentro de mim e eu me lembrei. Deus me fez lembrar do que eu tinha prometido para Ele. Então eu resolvi gravar esse vídeo porque eu não quero contar somente para minha igreja. Eu faço parte da Assembleia de Deus, Ministério Belém, do setor 6 aqui em São Paulo. Mas eu não quero contar só para minha igreja, eu quero que todo mundo saiba aquilo que Deus fez na minha vida. Eu quero dizer para você uma coisa. Se você tem passado por algum problema, se você tem sido desenganado pelos médicos, se os médicos disseram para você, olha, não tem mais jeito, é impossível, você vai viver com essa doença, ou então que os seus dias já estão contados, ou que você tem um câncer, ou que você tem qualquer tipo de problema, eu quero te dizer, não perca sua fé, fale com Deus, Ele conhece o teu coração
E Deus sabe até onde nós podemos suportar aquilo que Ele nos permite passar, porque tudo é uma questão de aprendizado. Durante esse tempo que eu passei com essa enfermidade no meu corpo, eu pude perceber o cuidado de Deus, mesmo em meio ao sofrimento. Mesmo em meio ao sofrimento, Deus cuida de nós. E Deus não permite aquilo que nós não possamos aguentar. Então eu quero dizer para você, tenha fé, não desista do teu milagre. Assim como aquela mulher que sofria do fluxo de sangue durante 12 anos, ela esperou. Ela foi rejeitada por muitos, muitos não acreditavam mais nela, não, mas ela não perdeu a esperança. Ela continuou com a sua confiança no Senhor. E é isso que eu te falo nessa noite. É isso que eu quero dizer para você não perder a sua esperança, porque na hora certa o Senhor vai trazer o seu milagre. E é no momento dele, é no tempo dele, não é no nosso tempo. E tire disso tudo que você está passando uma lição. Peça para Deus te mostrar aquilo que Ele quer te falar, aquilo que Ele quer que você perceba durante esse período de sofrimento na sua vida. Bom, esse foi o testemunho de cura que eu prometi ao Senhor, que eu contaria para as pessoas. E quando o Senhor te curar, conte para todos também, para todos saberem e para o nome do Senhor ser glorificado. Que Deus te abençoe.